Para quem só tem um martelo, todo problema parece um prego. Aqui é o Ricardo Malê. Nesse episódio a gente vai falar aí de uma armadilha bastante comum entre os gestores, entre os donos de negócios, que se chama a armadilha do viés cognitivo do martelo. Mas espera aí, eu vou explicar primeiro o que é o tal do viés cognitivo, depois a gente entrar especificamente no viés cognitivo do martelo. O viés cognitivo é uma tendência sistemática e meio automática, uma resposta automática do nosso cérebro na hora de processar informações e tomar decisões. Faz isso de uma forma distorcida, né? Afetando, portanto, a nossa eficácia, a interpretação da nossa realidade, enfim, né? Que acontece de uma forma enviesada, muitas vezes inconsciente. Para tornar mais claro o que é o tal do viés cognitivo, vou te dar alguns exemplos. Existe um viés chamado viés de confirmação, que é uma tendência da gente buscar aquelas informações que vão confirmar as nossas crenças. Então, a tendência de dar mais enfoque, dar mais foco, dar mais brilho para aquelas informações que vão, de fato, corroborar com as nossas crenças. Esse é o chamado viés de confirmação. Tem o viés de ancoragem, muito conhecido pelo pessoal do marketing, que diz de uma tendência da gente confiar naquela primeira informação que a gente recebe e a partir daquela primeira informação a gente vai desdobrando, né, as nossas decisões com base nessa informação, mesmo que essa informação inicial ela seja irrelevante ou imprecisa, que é o caso, por exemplo, na hora das ofertas, né, que na página de vendas ou a pessoa que está te vendendo o produto diz, olha, esse produto aqui ele tem valor de X, né, coloca lá 10 mil, 20 mil, e depois ele vai conversando e vai dizendo, olha, mas, né, com a promoção incrível, imperdível que a gente está fazendo, o produto vai sair por 1.500. Esse, claro, né, com viés de ancoragem, você pensa, nossa, como ficou barato e compra. Esse é o famoso viés da ancoragem. Bom, o viés do otimismo, o nome é meio autoexplicativo, né, que é a tendência da gente superestimar a probabilidade dos eventos positivos e subestimar a probabilidade de eventos negativos, né? Então, aquela coisa da gente sempre acreditar que o melhor é que vai acontecer. Tem também o viés de autoatribuição, que é uma tendência da gente atribuir o sucesso a nós mesmos e o fracasso a fatores externos, mesmo que isso não seja verdade. Esse é também bem conhecido, esse viés, né? O viés do status quo, que é uma verdadeira maldição para quem quer inovar, né? Que é uma tendência da gente preferir as coisas como estão, mesmo quando a mudança se faz necessário, né? Bom, neste episódio, a gente vai falar de um destes vieses aí, que é o viés do martelo. O que é o viés do martelo? Como é que ele funciona e por que ele é extremamente pernicioso para quem está no processo de educação gerencial? Eu vejo demais, tá? No mercado, no dia a dia, na minha conversa com os gestores, o pessoal que faz muitas formações, que participa de muitos cursos, eu vejo muito acontecer esse viés do martelo. Ele acontece mais ou menos assim. O cara vai no final de semana, passa lá 2 dias, 3 dias, ou faz um curso de 1 mês, de qualquer metodologia, seja ela, por exemplo, DISC, coaching, faz um curso de feedback, um curso de comunicação não violenta e volta encantadíssimo com aquele martelo, né, com aquela ferramenta que acabou de aprender a usar e quer encontrar prego em todo lugar. Ou seja, né, acha que aquela ferramenta é uma espécie de panaceia que vai resolver absolutamente todos os seus problemas de gestão de equipe. É claro que não é assim, mas o viés está lá, o viés está operando e é bom que a gente esteja atento a ele. Neste episódio, eu quero abordar como exemplo, tá? Peguei aqui um exemplo, não nada uma coisa específica assim, mas eu vou falar de coaching, tá? Eu poderia falar das outras metodologias, poderia falar do DISC, poderia falar de comunicação não violenta, qualquer metodologia, qualquer ferramenta dessas poderia nos servir de exemplo. Eu vou falar de coaching, que é bastante conhecido, né? Se eu fosse falar de DISC, talvez alguém da audiência disse, mas eu nem sei o que você está falando. Se eu fosse falar de comunicação não violenta, eu também não sei. Se eu fosse falar de qualquer coisa aqui, né?
que não fosse mais conhecido, talvez a gente teria mais problemas de compreensão. Acho que coaching hoje está bastante batido, todo mundo sabe o que é. Tá? Então vamos falar de coaching. Nada contra o coaching, pelo contrário, coaching é uma metodologia ótima, eu tenho formação em coaching, principalmente uma metodologia que ajuda a desenvolver a potencialidade das pessoas, ajuda as pessoas a alcançar seus objetivos. Então, é ótimo. Porém, da mesma forma que qualquer outra coisa, é uma metodologia que é um martelo, né? Não serve para todas as coisas. Então, qual é o problema da gente ter esse tipo de atitude, da gente querer usar? O cara faz o curso de coaching, por exemplo, volta para a empresa encantadíssimo e, nossa, que incrível, eu tenho certificação em coaching, conversas coach, eu quero fazer isso, eu quero usar com a minha equipe em tudo que é hora, em tudo que é lugar. Bom, primeiro que ele começa a ser visto aí pela equipe dele como o chato da conversinha, né? Qualquer coisa, lá vem o líder, bater um papinho, vamos sentar, vamos fazer um coaching. Pô, já começa a ficar uma coisa meio deslocada da realidade, né? Segundo ponto é que você pode aí acabar perdendo tempo com muitas conversas realmente improdutivas, porque como elas são ineficazes e inadequadas, elas não vão resolver o problema, é perda de tempo. E, claro, né, o terceiro problema básico aqui, quando a gente se torna aí o chato da conversinha, é não realmente não utilizar uma resposta gerencial eficaz para aquela situação, tá? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente entender, para a gente desmistificar aqui, né, esta ferramenta e utilizar isso para a gente contra-atacar o problema em si, que não é o coaching, tá? O problema em si aqui é o viés do martelo, tá? Então, eu vou te dar uns exemplos aqui de como, né, quando você pode utilizar o coaching, né, de forma adequada. Então, quando é que o coaching tem utilidade, quando é que o coaching não tem utilidade? Vamos começar falando quando o coaching não tem utilidade. O coaching não tem utilidade quando você vai estabelecer metas para a tua equipe. Estabelecer metas não é técnica coaching. Apesar do coaching, na sua metodologia, estabelecer junto com um coach, né, que é aquele que está sendo beneficiado pelo processo. Então é bom aqui, se você não está ambientado com essa terminologia, lembrar que coaching, com ING no final, é o processo, coach é o trainer, né, quer dizer, é quem está oferecendo o coach, e o coachee é aquele que recebe, né, recebe aí a atenção do coach, tá? Então, só para a gente já alinhar aqui o nosso conhecimento, porque daqui a pouco você pode ficar confuso. Às vezes o Ricardo fala coaching, às vezes o Ricardo fala coach, às vezes o Ricardo fala coach, né? Então, estabelecer metas não é coaching, não é um processo do coaching, mas no processo do coaching você pode utilizar o estabelecimento de metas, assim como organização do time. Você precisa, como gestor, organizar o teu time, mas você não vai fazer isso com conversas coaching. Você não vai fazer isso com conversas coaching. Você vai ter que ter parâmetros claros de competência que você precisa que sejam desempenhados na tua função, naquelas funções que você está gerenciando, e você tem que avaliar a aderência do perfil, e aí sim entra uma outra metodologia, que pode ser o DISC, que pode ser mapeamento de perfil, que pode ser mapeamento de comportamental, né? Que aí são outras ferramentas que você vai utilizar para o quê? Para buscar esse alinhamento, essa organização do teu time, ou seja, pessoas certas no lugar certo. E isso não é conversa coach, não é a conversa coach que vai te ajudar nesse processo aí, tá? Treinar a equipe também não é coaching, apesar de que você pode, em algum momento do treinamento, fazer conversas coach, tá? Então, o treinamento de equipe demanda o quê? Demanda que você tenha conhecimento do processo, tá? Então, você tem que ter definição clara daquilo que você vai treinar e objetivos claros a serem alcançados. É você que está determinando isso. Ora, o coaching como metodologia não determina métodos. O coaching, ele desafia o coachee, né, primeiro questiona, né, busca problemas, tenta encontrar problemas e junto com o coachee, né, o coach vai buscar caminhos de solução, mas não vai definir esses caminhos. Então, ele não tem metodologia para alcançar aquele resultado específico. Ele tem uma metodologia de questionamento, de acompanhamento, de direcionamento, não, tá? Então, ele não vai treinar o coachee. Então, o treinamento não é coaching. Não vai utilizar coaching no treinamento. Feedback corretivo também não é coaching.
apesar do coach utilizar eventualmente um feedback corretivo junto ao seu coachee. Tá? Então, feedback corretivo, ou seja, aquele famoso... As pessoas chamam de feedback negativo, eu não gosto do termo, né? Gosto de falar feedback corretivo, não é coaching. Feedback de incentivo também não é coaching, apesar do coach também utilizar o feedback de incentivo, que também as pessoas chamam de feedback positivo, também eu não gosto desse termo, gosto de feedback de incentivo, né? Ou seja, elogiar o progresso do seu coachee, né? Você pode utilizar isso dentro do processo coaching, mas o feedback de incentivo em si não é o coaching, tá? Bom, então a gente já disse o seguinte, onde é que o coaching, o que não é coaching, onde é que ele não tem utilidade? Ao estabelecer metas, ao organizar o time, treinar a equipe, feedback corretivo, feedback de incentivo. Agora vamos ver quando o coach, né, o coaching tem utilidade. Até eu estou me embaralhando aqui. Quando é que o coaching, como metodologia, tem utilidade? 3 pontos muito legais. Primeiro, para ajudar o teu funcionário a superar uma dificuldade específica. Então você está trabalhando lá com o teu funcionário e percebe o seguinte, olha, ele tem uma certa timidez, né, que é uma questão mais comportamental dele. Ele tem uma timidez no processo de venda, tem um certo bloqueio, uma dificuldade. Você pode ter uma conversa coach e ajudar de forma bem pontual, bem direcionada, específico, isso. Mas veja, essa demanda é uma demanda do processo, da competência. Tá? Não é uma coisa que ele está te pedindo, eu quero, né? Eventualmente ele nem quer superar esse bloqueio. Mesmo que queira ou não queira, você pode utilizar o coaching como processo de identificação de problema, estabelecimento de plano de ação, acompanhamento de atividades para superar essa limitação específica. Segundo ponto, que o coaching como metodologia pode ser muito bem utilizado, tá? Para lidar com liderados que sejam de fato competentes e comprometidos com o trabalho, mas que estejam enfrentando alguma limitação bastante específica nas suas competências. Por exemplo, uma limitação de conhecimento, ou de habilidade, ou de atitude. Tá? Então, por exemplo, você tem um funcionário aí que é um excelente vendedor, mas tem uma dificuldade em preencher um formulário lá, uma coisa menor, né? E ele até quer fazer aquilo, mas está com uma certa dificuldade. Você pode ter uma conversa coach para tentar encontrar, né, a origem daquela dificuldade, daquela limitação e tentar buscar um plano de melhoria. Então, mas funciona, tá? Dentro daquilo que na liderança situacional a gente chama de estilo compartilhar, o estilo 3, também chamado de estilo democrático de liderança. Então, coaching e estilo democrático são parentes, tá? Então você vai usar o estilo 3 com o teu funcionário ali, porque ele já tem competência, já tem bastante conhecimento, já tem bastante habilidade, já tem bastante atitude, mas falta superar um pequeno degrauzinho ali para atingir a excelência. Então, aí uma conversa coach pode ser muito legal. E outro ponto que o coaching é bastante útil é para você levar o teu funcionário para um novo patamar profissional. Então você tem uma pessoa que já está batendo no teto da competência, já está entregando resultado, já está começando a achar que o trabalho já está fácil demais. Você, olha, vamos para um novo desafio? Vamos lá, então vamos conversar sobre isso, vamos ver quais são as perspectivas e traçar um plano, né, de desenvolvimento de carreira. Aí o coaching é bastante legal para isso. Bom, o resumo da ópera aqui é o seguinte: coaching não é bombril. Ou seja, coaching não tem aquelas 1001 utilidades prometidas na propaganda, né? A gente pode utilizar sim o coaching em várias situações importantíssimas, porém não em todas. E esta mensagem fica para você em relação a todas as ferramentas e metodologias que você tem aprendido aí no mercado. Elas têm utilidade, elas são importantes, porém elas sozinhas não fazem a mágica toda acontecer. Pensa nisso. Espero que você tenha curtido esse conteúdo desse episódio. Se curtiu, dá o teu like aí, não sei qual plataforma você está assistindo. Segue também o nosso podcast para receber o aviso, né, quando eu lanço um novo episódio. E se quiser conhecer mais o meu trabalho, vai lá no site ricardomallet.com, Ricardo, MALLET.com, e conhece lá o meu programa de mentoria. Eventualmente eu abro vagas e você pode se candidatar lá, preencher lá a aplicação para buscar, então, quando abrir novas vagas, você ser contatado pela equipe e começar a aprender diretamente comigo.
E também tem cursos online lá à disposição, caso você já queira começar agora, tá bom? Fortíssimo abraço, obrigado pela audiência. Vamos continuar juntos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.